O dia do Senhor. Na carta de Pedro, ou melhor, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro fala sobre os últimos dias e como seriam as pessoas, o contexto da sociedade perante as questões dos últimos tempos sobre a vinda de Jesus Cristo. Então vamos ler o texto e vamos explicar o que ele queria falar neste momento. Ele fala aqui, capítulo 3, versículo 1. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. No caso, hoje em dia, no nosso contexto, no século 21, que estamos vivendo no ano de 2023, e já há algum tempo anteriormente. Os homens vão dizer, eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito, que era desde a criação do mundo. No caso, eles vão falar sobre a questão da volta de Jesus Cristo, que está demorando para muitos e muitos já não acreditam mais, já perderam a fé. Muitos já apostataram da fé e muitos nem acreditam mais na criação de Deus. Muitos mergulharam em filosofias cosmonaturalistas, em filosofias tolas da evolução ou da teoria da macroevolução, que ensina uma coisa errada. Eles pegam a verdadeira ciência sobre a adaptação ao meio, a microvariação dos seres e pregam uma filosofia cosmonaturalista, dando ensino à macroevolução. E acabam mergulhando em filosofia cosmonaturalista e crendo que o universo e tudo surgiu do nada. Embora muitos ainda tenham fé, alguns vão perdendo e outros vão zombando da criação e também da volta de Jesus Cristo. Porém, Pedro fala aqui no versículo 5, esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Nós fizemos aqui 4 vídeos sobre a questão do dilúvio, respostas que muitos têm dúvidas, a gente respondeu nesses 4 vídeos falando sobre o dilúvio, do apologeta Lucas Banzoli, do site Ateísmo Refutado. Então, eu vou deixar aqui abaixo no comentário fixado esses vídeos, certo? Sobre o dilúvio. Porém, ele continua aqui no versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Ou seja, na outra questão, no outro tempo, foi na época de Noé, o dilúvio, a água. E agora será pelo fogo consumidor. Ele diz no versículo 7, mas os céus e a terra que foram e agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Ou seja, todo esse contexto que a gente está vivendo de apostasia, as pessoas apostatando da fé, muito por culpa de vários líderes religiosos e de pessoas cristãs, pelo seu péssimo e mau testemunho. As pessoas já não vão mais acreditando e outros também, pela dureza do coração, acabam rejeitando a Deus e acreditando em várias filosofias, como eu já falei, da macroevolução, que muitos se deixam enganar e se esquecem da lógica e da racionalidade. Então, Pedro, aqui no capítulo 3, versículo 8, fala, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No caso, é o tempo Aeon, ou Cronos e Kairos. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus aguarda e espera para que todos possam se converter, para que nenhum seja perdido. Então Deus tem aquela questão da paciência para com todos, para que todos possam conseguir a salvação. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, porém deseja que todos se arrependam dos seus pecados.
Ou seja, Deus tem paciência e quer que todo homem seja salvo, que ele conheça a verdade e se converta e mude seu caminho. Apesar que nos dias de hoje, com o advento da internet, muitos já conhecem a palavra de Deus, o Evangelho, mas mesmo assim, Deus ainda aguarda outros para conhecer melhor, para poder ter a oportunidade de ser salvo. E ele continua no versículo 10. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Ou seja, dentro desse contexto, Pedro fala dos dias atuais. Um contexto que muito se assemelha aos dias que nós estamos vivendo, com pessoas debochando e não acreditando mais na volta de Jesus. E os acontecimentos escatológicos estão aí para a gente ver: guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, pandemias, a que ocorreu agora há pouco, que abalou todo mundo. Isso nunca tinha ocorrido. Ocorreram epidemias, porém pandemia no mundo todo, onde afetou todos os continentes, nunca tinha ocorrido na história da humanidade. Como também os catástrofes naturais e esses desastres acontecendo em larga escala e mais corriqueiramente do que antigamente. Então tudo isso são apenas os sinais, os primeiros sinais, os princípios das dores para o fim dos tempos. Aí Pedro, no capítulo 3, ainda no versículo 11, tem dizendo: esperando a vinda do dia de Deus. Sabemos que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Ele vai falar aqui do comportamento, como deve ser o comportamento da pessoa que quer ser salvo. Ele diz: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Espere a vinda do dia de Deus e faça o possível para que Ele venha. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu a nós estarmos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Ou seja, não será uma vida eterna no céu, no paraíso, como almas penadas ou espírito desencarnado. Será corpos incorruptíveis, corpos mais fortes, em uma nova terra e um novo céu, tudo restaurado de maneira material. Embora carne e sangue não tenham como herdar o reino de Deus, porém não será apenas um espírito intangível, invisível, imaterial. Vai ser um corpo tangível e mais forte e incorrupto, sem a condição e a presença do pecado que nos aprisiona. E Pedro continua no versículo 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Por isso que Deus aguarda e espera, que tem muitas pessoas ainda que estão vivendo, acabam caindo, para poder se regenerar cada vez mais e alcançar não a perfeição, a impecabilidade, que isso não será possível aqui nessa terra. Temos o processo da santificação. A gente fez aqui um vídeo falando sobre a justificação, santificação e glorificação, que são os 3 estágios da vida do crente. Eu vou deixar aqui nos comentários fixado, para você entender melhor esse assunto. Pois Deus quer que todos sejam pegos sem mancha e sem rugas diante de Deus, vivendo o comportamento de um verdadeiro cristão. Ele também diz: pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esses assuntos. E foi assim mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há alguma coisa difícil de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Ou seja, também hoje em dia muitos pregadores acabam pregando e ensinando de maneira errada, e às vezes não de propósito, às vezes involuntariamente, porém alguns evangelhos pregados são de maneira proposital, como a extravagância ou extremismo do evangelho da prosperidade, do evangelho triunfalista, do evangelho egocêntrico, que só foca e dá centro ao homem e esquece de Deus. Então todos esses são falsos profetas que também podem ser repreendidos no dia do juízo, devido a não pregar e não ensinar o verdadeiro evangelho às pessoas. Ele aqui continua no capítulo 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura.
porém continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então é necessário crescer na graça e também no conhecimento. Para crescer no conhecimento, você precisa estudar as Escrituras Sagradas e meditar bastante para não ser enganado e ser levado a todo tipo de doutrina, com falsas e pseudo-doutrinas que muitos hoje estão dando ouvidos a evangelho da teologia coach. Acabam sendo enganados pela própria cobiça do coração, pois o coração às vezes cobiça avareza, prosperidade material e apenas foco na vida eterna, e acaba sendo vítima desses falsos e pseudos pastores. Certo? Então, essa é a mensagem que trazemos aqui no vídeo de hoje sobre a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, sobre os fins dos dias que está se aproximando. Então, que você possa ser abençoado com essa mensagem, que você possa ler na sua Bíblia essa passagem e meditar sobre os fins dos dias. Você pode ver que o que Pedro escreve aqui é o cenário atual que está acontecendo hoje. Todo o contexto disso de pessoas não acreditando mais na volta de Jesus e debochando os zombadores. Então, você vê que a Bíblia, mesmo escrita há milhares de anos atrás, é bem atual. Ok? Então, peço que você se inscreva no canal para poder ouvir mais o Evangelho da Verdade, o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, certo? Se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta e compartilha com alguém para também ouvir essa mensagem, ok? Então seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal, você que já está com a gente, eu agradeço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Terminamos este vídeo por aqui. Não esqueça de orar e estudar as Escrituras Sagradas, certo? Então, terminamos por aqui este vídeo. Até o próximo encontro.